Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando o programa agora e não poderia deixar de ser Cultura Geral com essa característica democrática, aberta, de formação do pensamento crítico, traz o contraponto da visão que nós tivemos aqui em outro momento com o meu grande amigo também, professor Dan Kraft, a respeito dos conflitos entre Palestina e Israel, Israel e Palestina. E hoje a gente está recebendo a consultora em imigração, Mona Lícia, né? Santana, para a gente tratar desse assunto e dando uma visão também nesse sentido, mostrando a situação dos palestinos, do Estado da Palestina, que já é reconhecido, mas que ainda existe uma política ainda meio segregacionista com relação à população palestina, e a gente vai tentar entender um pouco mais disso a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, é um prazer recebê-los todos aqui na telinha da TV Banqueta e nas ondas do rádio, da Rádio Cultura de Curitiba, também nas mídias e redes sociais. Pode nos acompanhar também no canal do Instagram e do YouTube, Cult Geral, e também da TV Banqueta, ambos no YouTube e no Instagram. Mona, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral depois dessa longa, né? Tentei ser breve, mas acaba que é longa essa apresentação, mas é importante nortear todas as pessoas com esse assunto, aquilo que a gente vai discutir agora. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Mona Lícia. Muito obrigada, Ederson. Estou feliz em estar aqui. Mona, eu queria começar esse bate-papo usando os seus dotes de professora, como já foi em outras épocas, para dar uma passada geral no que é, ou pelo menos superficial, no que é esse conflito entre Palestina e Israel, Israel e Palestina, e como que a gente pode começar a nortear essa conversa a partir daqui. Então, já que você está me pedindo uma ajuda de professora, né, existem alguns questionamentos anteriores até a questão palestina, né, que vem junto por conta dessa identificação visual que a gente tem com essa população. Tudo bem se eu começar desse começo? Fique à vontade. Então, tá bom. O importante da gente pontuar aqui são algumas questões culturais que são extremamente importantes para compreender algumas situações que ocorrem naquela região, né? Então, a gente está falando da Palestina, que é um país que, de forma legal, com uma constituição, ainda não existe, né? O que existe, então, é o Estado de Israel, que ocupa aquela região. A Palestina, então, é um país que não tem essa constituição, que fala a língua árabe, portanto, eles são árabes, e se constitui dentro de 22 países árabes, né? Existem 22 países que falam a língua árabe. Não são todos iguais culturalmente, não são todos que falam exatamente a língua sem nenhuma diferenciação, sem nenhum dialeto. Existem diferenciações da própria língua árabe, existem influências externas dentro da cultura árabe de cada um desses 22 países e existem conflitos completamente diferentes dentro de cada um desses países, né? Uma coisa que é importante pontuar é que a língua árabe, ela se sustenta, então ela vai crescer e ter sua ascensão no período de expansionismo islâmico, que se dá depois de 622, quando Muhammad tem a sua revelação através do anjo Gabriel. Muhammad, no Brasil, é conhecido como Maomé, e ele é, por muitas vezes, citado, porque existem alguns partidos políticos ou grupos religiosos, né, que se utilizam bastante da religião islâmica para ter a sua jurisprudência, o seu comportamento, suas tradições. Normalmente, isso chega para a gente, no Ocidente, enviesado de forma negativa, né?
E aqui eu acho importante dizer que o Islã não necessariamente significa o que as pessoas mostram e não necessariamente todos os árabes são muçulmanos. E aí a gente entra numa questão que é super importante, né? Desses 22 países, não são todos que se definem como repúblicas islâmicas, né? O país que mais é conhecido, inclusive, por ser uma república islâmica e baseado na Sharia, que são a jurisprudência islâmica, é o Irã, que nem árabe é um país persa, né? E o país mais islâmico do mundo é a Indonésia, que fica na Ásia também, assim como a Palestina, mas na Ásia, extremo da Ásia, né? E não é árabe, né? Portanto, o país mais muçulmano do mundo não é árabe e um dos países que é mais conhecido por causa do fato de ser uma república islâmica também não é árabe, é persa, né? No entanto, acabam sendo, sim, países islamizados e, portanto, também com alguma cultura árabe, porque o profeta Mohammed, Maomé em português, era da Arábia Saudita e era de uma tribo corauxita árabe, falava o árabe, e essa língua foi, então, difundida nessa região, né? E não só nesses países que se denominam árabe, mas em vários outros países, e acaba que desenvolve também a língua árabe, vai se expandindo junto, né? Embora nem todos falam árabe, claro, mas são 22 países. Então, assim, o que eu gostaria de falar nesse sentido, né? É um país árabe, por conta desse histórico todo, e aqui eu estou resumindo, mas não são todos muçulmanos, né? Muitos são, mas muitos também não são. Nós temos grupos cristãos dentro da Palestina e existem também palestinos judeus, né? Esses que têm direito de estarem vivendo no Estado de Israel por conta da sua religião. E que língua fala Israel, né? Israel fala o hebraico, que era uma língua que não era falada pelos que sofreram com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, porque a língua que se falava na Europa naquele momento era o Yiddish, uma mistura de língua eslava, germânica e hebraico. Claro que o hebraico era a língua cultuada através da Torá, da religião judaica mesmo, mas não era uma língua falada pela população que sofre, então, com aquele horror que foi o Holocausto, né? Então, toda essa região das proximidades da Palestina são países árabes que falam a língua árabe, que não necessariamente são constituídos por pessoas que são muçulmanas, existem diversas religiões lá, inclusive a cristã, que é a religião que a gente mais conhece aqui no Brasil, e o Israel é o único país que se constitui ali naquela região próxima que fala o hebraico e que a população que é reconhecida deve ser judia. Então, a gente tem que entender essa dimensão histórica e espacial daquele espaço, né? Não sei se a partir daí tem alguma pergunta, Ederson. Não, já temos sim, ué. Eu queria começar a conversar com você sobre os aspectos geopolíticos que nos levam a perceber esse conflito e por que o preconceito ele é criado, gerado para que o Ocidente mantenha esse apoio cego, sem literatura específica, sem conhecimento literal dessa briga, ou desse que é legítima, né? Legítima pelos palestinos por terem no seu território uma colonização que não foi escolhida por eles, né? E esse conflito não ser entendido no Ocidente de uma forma mais ampla. Como é que você poderia trazer esses aspectos da geopolítica para a gente poder entender isso? Sim, eu vou de novo fazer um retorno histórico, né? O que acontece ali naquela região? Bom, são vários domínios que tem por lá, né? Aí vamos pensar na população judaica. O que acontece com ela ao longo da história? Acontece uma diáspora, uma expulsão da terra de Sion, né? Que é Jerusalém, que é a Jerusalém filosófica, né? Por parte dos judeus, né? Essa Jerusalém que era a terra dos templos, né? E da qual eles foram expulsos ao longo de anos e anos, e que sofreram, de fato, perseguições em todos os lugares do mundo.
né? Não é uma ideia também antissemita de negar que existe o antissemitismo, o ódio aos judeus. Sempre existiu, houve a diáspora judaica de populações que são originárias também daquele território, né? Eu não diria que seja a única população originária daquele território também, né? Existem vários povos que passaram por ali, eram povos nômades, então muitas pessoas passaram por lá, né? A Palestina, também histórica, né, que é conhecida como Palestina, inclusive os próprios judeus, quando chegam à Palestina no mandato britânico, chegam no território da Palestina. O que acontece no início, né, um pouco antes da declaração da independência de Israel? Tem o fim do Império Otomano, que acaba em 1922, 1923. Com o fim do Império Otomano, que foi do século XIII até o século XX, então são séculos de domínio otomano, né? Quem entra para constituir, então, o que vai ser daquela região, principalmente, é a França e a Inglaterra. Então, a partir do momento que cai o Império Otomano, entra no território da Palestina um mandato britânico, né? E aí acontece um jogo político por parte da Inglaterra de dois lados, né? Então ele está lá em diálogo com a Liga Árabe, com os povos árabes, com autoridades palestinas que já existiam, não as que são constituídas de hoje em dia, mas população palestina, árabe, de lá daquela região, e também estava em diálogo direto com judeus da Europa, né? Que são os que fundam a ideia do sionismo no século XIX. Né? Então, o que é importante pensar aqui também é que a gente está falando de judeus europeus, quando a gente fala dessa estrutura política chamada sionismo, que é então a ideia do retorno dos judeus a uma terra, a constituição de um território judaico, né? O sionismo ele é europeu, e a gente não pode pensar o judaísmo ou os judeus como somente sendo esses europeus que fundam essa ideologia política, né? Então, a Palestina está envolvida nessa complexidade de já vir de um império, né, de vários domínios. Ele fica sobre o mandato britânico com a Inglaterra fazendo jogo político dos dois lados, né? Então, definindo qual vai ser o futuro da população judaica, junto com algumas pessoas, autoridades, com nomes que foram importantes no movimento sionista, e também com a população palestina falando que em breve ia delimitar ali o território e entregar para eles o país deles, né? O que acontece antes, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente ainda não tem o histórico do Holocausto, quando eles estão começando esse jogo aí para ver se seria possível criar um Estado para os judeus naquele território, ou se aquele território seria completamente administrado por palestinos ou outras autoridades árabes, porque aquele é um território em disputa, né? Então, o Egito também queria uma parte, a Jordânia também queria uma parte, né? Então, é um território em disputa, não vamos dizer que era somente, até então, judeus que seriam, então, israelenses que queriam uma parte daquela terra, né? Não é os árabes são todos maravilhosos irmãos e bonzinhos com os palestinos, não necessariamente. Né, sendo palestinos árabes também, né? Então, acontece que a própria Inglaterra faz os limites, né, do território, que eles também, que é a questão da colonização, né? Que vai ser feito também na África, acontece no próprio Oriente Médio, então, essas delimitações na Inglaterra, da França, né? A França domina muitos países do norte da África, que são árabes também, né? Isso resulta em vários problemas posteriormente, mas no caso de Israel e Palestina, na década de 40, com o Holocausto e com toda a mobilização que foi feita em torno do que aconteceu, porque é isso, né? Não há uma negação do Holocausto e não há um posicionamento anti-judeu aqui, né? Muito pelo contrário. Há uma lembrança sempre de que houve mesmo isso, né? Resta nos perguntar o que o povo palestino faz hoje pagando o preço alto por tudo que aconteceu, porque é isso que acontece, né? Em 1948, em 15 de maio de 1948, é declarada, então, a independência de Israel, que os palestinos entendem como um golpe, a Nakba, a catástrofe, a tragédia palestina. Naquele ano, naquele momento, são expulsos 700 mil palestinos dos seus territórios, suas casas, e adentram essas casas colonos judeus.
Essa colonização judaica já estava acontecendo antes mesmo do Holocausto, né? Do que eles chamavam de Aliyah, chamam até hoje de Aliyah, que é o retorno, né, para a terra deles, para essa imigração. Essa aliagem acontece no século XIX e se constitui assim, no movimento mais socialista mesmo, né? E de judeus russos, inclusive, do leste europeu mesmo, né? Que são os primeiros a chegar lá, a criar os seus kibbutz, que tem essa constituição mais socialista. Eles já estavam indo lá para o território palestino. No final do século XIX, 5% da população do território palestino era judia, né? E com a imigração foi aumentando. Um ponto importante de pensar aí é que os palestinos recebiam os judeus, né? Tem vários palestinos de 48 que falam que estavam sabendo o que estava acontecendo na Europa e recebiam os judeus dentro da própria casa deles. O que eles não sabiam é que eles iam levar um golpe tão duro que foi a ocupação da terra deles e depois a expulsão do território, né? Que foi o que aconteceu. Então, por conta dessas problemáticas políticas que não têm relação, inclusive, direta com a própria população palestina ou com o destino que eles queriam deles, eles acabam por ser vítimas de um golpe, né, da Inglaterra contra eles, e isso dentro de um contexto em que o antissemitismo está ali no alto, em que a gente tem como resultado 6 milhões de judeus que foram mortos pelo regime nazista. Então, há uma mobilização também mundial em torno dessa população, falando, não, acho que é direito deles, né, ter esse território, então há uma aprovação também disso, né. Em 45, quando é fundada a ONU, é pensado também isso, né? A própria ONU vai delimitar esses territórios, que são de 49% para os palestinos e 51% para Israel. O que acontece é que nenhum país árabe concorda com isso, né? E ali, naquele momento, em 48, já tem o primeiro conflito com os países ao redor. E Israel acaba ganhando, porque, assim, a partir do momento que a Aliyah, né, que é esse retorno, essa imigração de judeus, começa a acontecer na Palestina, eles começam também a se militarizar. Né? Tem um movimento, que eu não me lembro o nome agora, de militarização dessa população judia que começa a chegar em Israel. Então, em 48, ele já tem um grupo de judeus, né? Até então falo judeus porque ainda não existia Israel, que já estão com treinamento militarizado para este momento também, da própria independência, e para também combater esses países, né? E quando o Egito entra nessa guerra, quando a Jordânia entra, não é necessariamente para salvaguardar o território para os palestinos, mas sim para também ter a sua parte da terra, né? Então, a gente também não pode ficar falando, porque eles não querem reconhecer Israel porque eles reconhecem a Palestina. Por um lado, sim, mas por outro lado, a gente sabe que é porque cada um queria um pedaço daquele território, né? Então, é muito complexo o que acontece ali. O fato é que, de 1948 até 2021, o que acontece naquele território é a redução parcial, anual, semanal e diária dos lugares onde os palestinos podem estar. Então, os noticiários deste ano, de maio deste ano, quando a gente sabe sobre as ocupações israelenses dentro de um bairro chamado Sheikh Jarrah, na Jerusalém Oriental, que é um bairro tipicamente palestino, isso tem relação com tudo que vem feito desde 48, que é ocupar cada vez mais os territórios palestinos, sejam eles os territórios que foram determinados nos acordos com a ONU, sejam eles territórios que são ilegais à ocupação israelense. Então, nós temos um problema aqui da determinação internacional sobre esses territórios não estarem sendo respeitadas. No entanto, embora a maior parte das autoridades internacionais, de países, inclusive, né, europeus, o Brasil hoje, nem posicionamento a gente sabe que é totalmente enviesado a favor de Israel, né? Mas sempre foi, o Brasil sempre pensou, sempre reconheceu a Palestina, né? E a maior parte do comitê da ONU também reconhece a Palestina. No entanto, o que é feito, de fato, dentro dos territórios, é a partir dos mandos e desmandos do Estado de Israel. E aqui eu vou deixar bem claro, né? Quando a gente diz Israel,
são os israelenses sionistas, os que creem que aquele território só pode pertencer ao povo judeu. Porque existem também israelenses que já nasceram lá, que já são de outra geração, que, embora não queiram sair de lá, entendam que deve haver, então, uma solução de 2 estados e que Israel tem que sair das ocupações que faz dentro dos territórios que não são determinados deles. Então, dentro da própria sociedade israelense, existem várias formas de pensar ali. No entanto, o que a gente vê por parte das autoridades, principalmente do Netanyahu, que saiu, e o próximo que está para entrar, eu esqueci o nome dele agora, são posicionamentos extremamente sionistas e de que deve haver, sim, a ocupação e eles vão lutar por isso. O que vai acontecer com os palestinos, eles também determinam, né? Porque a gente sabe que o número de mortos e de pessoas que têm menos acesso a direitos sempre vai ser um número muito maior da parte palestina do que da israelense. Agora, o que eu acho que acontece aqui na mídia ocidental, principalmente quem tem, a partir dos preconceitos que são construídos da ideia do que é ser árabe ou da ideia do que é islã, é de que há um conflito ali. E eu digo para vocês, não há um conflito. Há uma política de limpeza étnica por parte de Israel contra o povo palestino, porque o objetivo deles é dominar todo o território. E para que esse objetivo seja alcançado, a população palestina vai ter que sair de lá. Seja por não suportar mais estar lá, por não ter condições de viver lá pela condição de vulnerabilidade social que se é construída por não se conseguir ter emprego, não conseguir ter independência, não conseguir viver na sua própria região, não conseguir construir uma casa, porque a área C, por exemplo, do que foi determinado nos acordos de Oslo dos anos 90, os palestinos não conseguem construir casas, e se constroem casas, porque a autorização não chega, né? Demora 10 anos para Israel responder se pode ou não construir uma casa ali, e normalmente respondem que não, isso na área C. Se eles constroem antes desse período, e agora imagina você, né? Você tem que esperar 10 anos para conseguir ter uma casa, e te responderem, não, você não vai construir uma casa no território que é determinado seu, eles constroem, o que acontece? Demolição de casa. Eu, pessoalmente, conheci pessoas que já tiveram suas casas demolidas pelo Estado de Israel umas 6 vezes. Então, assim, quanto mais você vai inviabilizando a vida dessas pessoas, você também expulsa essas pessoas, né? Então, tem esse viés de expulsão, né, de não ter esperança também, de não ter saída, e tem o viés mais violento, que é o que a gente vê também ocorrer muito em Gaza, que é você ver famílias sendo exterminadas, famílias inteiras, sobrenomes que desaparecem por conta das ações de Israel, que eles dizem ser resposta ao Hamas. Hamas, que é um partido político, sim, que é um partido político que não reconhece o Estado de Israel, verdade, mas que, por outro lado, veja só, qual é a saída que você pensa para essa população? Então, é muito complexo, né? Não é uma questão de estar do lado de um ou do lado de outro, mas uma questão de ponderar para quem que a justiça ali está funcionando, né? Então... Você acha que existe muita omissão? E essa pergunta eu queria ficar para o segundo bloco, das Nações Unidas, então, da comunidade internacional. Deixa eu fazer um intervalo e a gente volta com essa pergunta, que eu acho que é importante nesse contexto, para a gente poder também entender, porque quando não se estabelece um estado de fato, né, você não tem um direito. Então, isso é muito importante. Gente, não saia daí, esse papo está muito interessante. Nós estamos conversando com a Mona Lisa, a gente está falando sobre a situação da Palestina nesse conflito entre Israel e Palestina, e que a gente precisa entender tudo isso, e o Cultura Geral tenta trazer a luz da democracia, a luz dos fatos mesmo, e do diálogo e do pensamento crítico, o que a gente pode e o que a gente precisa entender sobre esse conflito e sobre a população de Israel e dos palestinos. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com mais conversa com a Mona Lisa. Um minutinho só.
Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, voltando agora com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está conversando com a Mona Alice, a gente está falando sobre esses conflitos entre Palestina e Israel, e eu queria tratar com a Mona Alice agora nesse contexto de conflito em que uns acham que é segregação, outros acham que é massacre, outros pensam que é dominação, e eu queria fazer uma pergunta para a Mona no sentido de entender se a ONU, né, tem responsabilidade nisso, como ela atua, como é que é essa visão, e se o povo de Israel, de fato, vive um estágio de refúgio constante em seu próprio território. Está por aí, Mona? Como é que você traz essa resposta para a gente? Bom, com relação à ONU, é claro que ela tem responsabilidade ali no início, né, da criação de Israel, mas a gente tem que pensar a ONU não como um poder coercitivo, né? Não é um Estado que se utiliza de armas, né? A ONU é uma convenção, um combinado intergovernamental de todas as nações, ou da maioria das nações do mundo, em que se fazem alguns acordos, né? E o acordo que foi determinado conjuntamente com a ONU foi da divisão desses territórios. Essa divisão, obviamente, não foi uma divisão que os palestinos ou os outros países árabes concordaram, né? No entanto, os judeus comemoraram como o início da sua dependência. Só que o objetivo final do sionismo, que é esse movimento político que se utiliza do judaísmo para se legitimar, né, em torno de uma ideia de terra para quem não tem terra, em torno também do medo, né, e do antissemitismo, de dominar todo aquele território. Essa é a problemática, entende? Então, a ONU, do ponto de vista de poder coercitivo, de armamento, não existe. A ONU é uma ideia, né? Uma ideia que se coloca ali, e de ajuda humanitária, porque ela está presente ali, né? Inclusive, tem um comitê da ONU que é para refugiados palestinos, né? Os refugiados palestinos são, até hoje, o maior número de refugiados no mundo, né? Embora esteja ali em um número muito parecido com o dos sírios, atualmente, por conta da guerra da Síria, e também do crescente número de venezuelanos refugiados no mundo, por outra situação também, né? Mas até hoje, é isso, a gente tem mais de 6 milhões, caminhando para 7 milhões de palestinos refugiados no mundo, distribuídos pelos países do mundo,
no Brasil em torno de 50 mil pessoas e o Chile em torno de 500 mil palestinos, né? Então, na América Latina, a gente também tem uma representatividade bem grande desses refugiados, né? E, de fato, dentro dos territórios palestinos, bom, a gente pode começar falando que tem um número enorme, né? Milhões de refugiados palestinos na Jordânia, que é o país que fica ao lado. Existem também campos de refugiados na Síria e existiam também campos de refugiados, aliás, existem campos de refugiados no Líbano e existiam também campos de refugiados palestinos na Síria. Muitos desses palestinos que estavam na Síria no momento do início da guerra, né, que também vem de movimentos de insatisfação política, né, por falta de democracia e tudo mais, que também tem suas raízes lá desde o fim do Império Otomano e depois dos mandatos britânicos, os movimentos nacionalistas árabes. Aí a gente chega nesse momento aí que foi a Primavera Árabe, né, que no início foi um momento de esperança, que vai culminar ali também na briga da população síria. Bom, aí tem várias brigas que acontecem naquele lugar. Também expulsa refugiados palestinos para o seu segundo refúgio, enquanto pessoa nascida na Síria, reconhecida como palestina, que vem para o Brasil, por exemplo, né? Então, os palestinos vivem um segundo refúgio, saindo de um outro país árabe e se refugiando em outros espaços por conta de outros conflitos que existem naquela região. Assim, refugiado palestino tem em todo lugar, inclusive nos territórios palestinos dentro de Israel, né, dos territórios ocupados, e dentro da Cisjordânia. Eu mesma fui em alguns campos de refugiado dentro da Cisjordânia, que é uma situação também de extrema vulnerabilidade social, de extrema violência e de falta de perspectiva de futuro, né? Porque essas pessoas, elas não conseguem emprego facilmente, embora estudem, né? Os palestinos e as mulheres palestinas são extremamente educados e formados, mas a questão de conseguir emprego fica difícil também. Muitas vezes, aqueles que têm o direito, por exemplo, de cruzar a fronteira e poder trabalhar em Israel, trabalham em serviços subalternos de israelenses, assim, são tratados como lixo, né? Dentro da própria Constituição, da estrutura do Estado de Israel, existem as mesmas diferenciações sociais que nós podemos vivenciar aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu posso te falar da sociedade israelense, né? A gente sabendo que o movimento sionista é um movimento europeu e, portanto, né, em sua maioria, um movimento que foi feito e encabeçado por pessoas brancas, né, especialmente os Askenazi, que são do leste europeu e daquela região da Alemanha, da Polônia, eles são extremamente racistas, assim como os brancos brasileiros, né? Então, por exemplo, com a ida de judeus etíopes, eles têm uma outra relação, muito embora eles sejam também judeus. Tem até comprovação de que houve esterilização de mulheres etíopes em Israel para que eles não reproduzam lá africanos judeus. Então, assim, é um Estado em si extremamente racista, não só por conta do que fazem com a população palestina, mas também com o que fazem com a população judia, que eles não consideram do mesmo nível que judeus brancos de ascendência europeia. Então, assim, os mesmos problemas que a gente encontra em países como o nosso, a gente encontra em Israel, né? Então, essa ideia de nação democrática do Oriente Médio, ela é um pouco equivocada, porque é isso que eles passam, né? Inclusive, eles passam uma imagem de gay-friendly, de que você pode ser um LGBT no Oriente Médio somente se for em Israel, que também é um equívoco, porque lá também existe uma sociedade conservadora, assim como no Brasil, né? Mas que também não proíbe, né? Eu não estou falando que os outros países são uma maravilha, porque não é, né? A questão LGBT no mundo inteiro é muito complexa. E não deixa de ser complexa em Israel, mas eles fazem uma propaganda de si mesmos como se fosse a ideia de progresso no mundo. Só que eu não sei como você pode pensar que é uma nação democrática, sendo que o único cidadão que vai ter direitos plenos é aquele que tem origem judaica, é judeu ou tem uma ascendência judaica, porque lá também tem uma questão muito interessante, né, que poucas pessoas pensam. O fato de você ser judeu não significa que você exerce essa religião. Então tem judeu ateu. Eu não sei se você consegue pensar num cristão ateu, mas Israel se constitui dessa forma.
Então, se você está diferenciando as pessoas a partir dessa origem, né, étnica, eu não sei como você pode se chamar de nação democrática. Existem palestinos israelenses, mas eles não gozam dos mesmos direitos e nem dos mesmos acessos que israelenses judeus. Eu te pergunto, isso é uma democracia? Palestinos israelenses gozam de mais direitos do que palestinos que vivem na Cisjordânia. Dentro da Cisjordânia, há uma outra diferenciação entre áreas A, B e C, e cada uma dessas pessoas palestinas que vivem dentro dessas regiões que são mais ou menos dominadas pelo Estado de Israel ou que tem algum tipo de domínio da própria autoridade palestina através do Fatah, gozam de mais ou menos direitos que outros palestinos. Os palestinos da Cisjordânia gozam de mais ou menos direitos, eu diria de um pouco mais, né, mas não sei se pode chamar também de direitos, do que os palestinos de Gaza. Me diga onde esse Estado se estrutura como um Estado democrático. Se no Brasil hoje só fosse cidadão pleno quem fosse cristão, você diria que o Brasil é democrático? Então é esse o questionamento, inclusive, que muitos israelenses fazem. Como que a gente pode determinar que o nosso Estado é democrático se só é cidadão pleno quem é judeu? E qualquer judeu do mundo que não tem relação nenhuma com aquela terra pode fazer o seu retorno, a sua aliá. Então, por exemplo, se eu sou judia, descubro hoje que eu sou judia. Minha mãe é sergipana, meu pai é mineiro. Eu tenho o direito de voltar à minha terra, que é Israel. Agora me diga, que relação eu tenho com aquele território? Inclusive, eu acredito no próprio apagamento da história judaica a partir dessa ideia territorial israelense de que judeus têm que estar conectados àquele território. Claro, a gente não pode esconder a história, a diáspora, o holocausto, o antissemitismo, não é isso. Agora, vejam só, quem é que fala o Yiddish, que era a língua de quem sofreu com o holocausto? Quando a gente procura saber um pouco sobre a história dos judeus no Brasil, principalmente os que vieram pós-Segunda Guerra Mundial, a língua e os escritos e os relatos são todos em Yiddish. Quando você chega em Israel, eles falam hebraico, que é, então, esse momento de ressuscitar uma língua que até então não era uma língua que era falada de fato. Você ressuscita uma língua de um outro perfil de judeu, né? Eles querem apagar aquela imagem do judeu que sofreu no Holocausto, né? E se constrói a ideia de um judeu forte. Você vê pela propaganda sionista do período declaração da independência de Israel, você vê desenhos nos posters de judeus com ferramentas de construção de casa, enfim, segurando assim com os músculos enormes. Então, eles constroem uma ideia. Para mim, Israel, essa Israel que a gente vê, é uma mentira. É uma construção, é uma ideia de um país que está, de fato, cada dia que passa, cada ano que passa, se constituindo. Hoje nós temos a primeira, segunda, terceira geração de israelenses. E tudo fica ainda mais complexo, né? Porque, de fato, essas pessoas estão começando a ter uma conexão com aquela terra agora. Mas eu não diria que todos os seus ancestrais. Porque se eu for ver os meus ancestrais de 2000 anos atrás, talvez eu também seja egípcia. Então, assim, mas eles usam desse argumento. Os árabes vieram para cá, roubaram a nossa terra, nos expulsaram daqui. Nós estamos retomando o que era nosso, que é uma ideia colonial cruel. Cruel, porque esses palestinos, sim, têm a ancestralidade direta ou a própria vida relacionada àquele território e não possuem os mesmos direitos. Em tudo que fazem, que andam, que comem, que falam, eles estão sendo polidos pelas políticas discriminatórias e limitantes do Estado de Israel. É isso que acontece. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como a gente chama de guerra ou de conflito uma situação em que somente existe um poder hegemônico e somente um poder bélico? Só o lado de Israel possui armas, de fato. Só o lado de Israel consegue se proteger de possíveis ataques. E na Cisjordânia, especialmente, tudo que os palestinos possuem são as pedras. Eles jogam pedra. Os israelenses jogam bombas.
como que a gente chama isso de guerra ou de conflito? Eu chamo de limpeza étnica. Eu chamo de massacre, injustiça e de tudo, menos democracia. Mas o Ocidente vê com bons olhos, porque a gente não entende a raiz desse conflito, o que é compreensível, porque é muito mais fácil a gente ceder ao preconceito do que buscar informações que sejam de fato em consonância com o que está acontecendo, né? Para mim, enquanto brasileira, que não tenho nenhuma ascendência árabe ou judaica, israelense, eu poderia falar, vamos dar uma solução de 2 estados. Mas não é assim que muitos israelenses pensam, e não é assim que os palestinos pensam também, né? Por um lado, um que se entende com a razão de estar lá, porque existem 22 países árabes, a Palestina tem que ir para um, porque eles são todos árabes, o que para mim também é muito complicado de pensar, se a gente for usar uma analogia. Eu sou brasileira, eu vou para qualquer país que fala português? Se eu for expulsa do Brasil, eu vou para Angola tranquilamente? Então, assim, não é assim que funciona, né? Não é porque é um país que fala a mesma língua, que é a mesma cultura, que é a mesma raiz, que é a mesma ascendência, que é a mesma conexão. Então, israelenses usam esse argumento para falar por que os palestinos deveriam ir embora. E os palestinos falam, por que eu vou embora do lugar onde toda a minha família esteve? Por que eu vou ceder a uma colonização? E aí, existem várias formas de um ou outro se justificar por que deveriam ficar ali. E o interessante, Ederson, em público, pensar é que a gente está falando de um território que tem o tamanho do Rio de Janeiro. Em 6 horas você atravessa esse país. Em 6 horas. É um território muito pequeno, né? E, de fato, assim, eu não sei como destruir o antissemitismo quando eu, na minha visão, acredito que o sionismo fomenta também um pouco do antissemitismo. O sionismo, que é uma ideia política, não é uma ideia religiosa de um Estado judeu. Que aula, viu, gente? Deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo, vou voltar agora, daqui a pouquinho, com a parte final desse programa. A gente está entrevistando aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, Mona Lícia, consultora de imigração, professora também, e a gente está tratando esse assunto Palestina e Israel, Israel e Palestina. Há muito que estudar, há muito que aprender nesse conceito de dominação, né? E a gente precisa entender tudo isso. E a gente volta daqui um minutinho, não saia daí, com mais cultura geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta também. É um minutinho só. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta.
Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está conversando com a Mona Lícia e a gente está falando sobre, não sei se eu chamo de conflito ou se eu chamo de massacre, não sei de que eu chamo, né? A minha ignorância me limita nesse momento. E a gente está falando sobre Palestina e Israel, Israel e Palestina. E eu queria, Mona, nessa parte final do programa, entender uma coisa que eu perguntei para o Dan Kraft. Quais são as coisas por trás das coisas que fomentam esse conflito, né? Quais os efeitos capitalistas estão por trás disso? Como e por que o capital e o capitalismo e essa cultura colonialista, eurocêntrica, que tenta, por vezes, dominar a Eurásia através da América, através dos Estados Unidos, através da Inglaterra, através dos países colonizadores, estão todos envolvidos nesse conflito, e daí me aparece essa frase que meu professor Ricardo Brasileiro cunhava com muita sabedoria, um pensador, um intelectual, aqui de Minas Gerais, e deixa essa pergunta: quais são as coisas por trás das coisas que fomentam esses conflitos que têm a ver com a dominação capitalista do mundo? Bom, não é fácil essa pergunta, né? É quase uma pergunta para uma tese de doutorado, né? Sim, claro, o que a gente pode pensar é o recorte que a gente pode fazer nesse momento. Bem pequenininho, né? Inclusive, eu vou até falar de algo muito recente, né, que foi a declaração do Joe Biden em relação ao que acontece na Palestina, dando a certeza de que Israel teria o apoio dele e de todos os Estados Unidos. Esse mesmo homem, Joe Biden, nos anos 80, falou que se Israel não existisse, teria que ser inventada, porque Israel é um braço do Oriente, do Ocidente e do próprio Estados Unidos naquela região, né? Atua como um olho. Então, o que está por trás disso é o imperialismo. O que está por trás de tudo o que acontece na maioria dos países, se não em todos os países que foram colonizados, são interesses que não são da população nativa. E nunca serão. O que acontece hoje no Brasil não é o interesse da população brasileira, senão de pessoas que se beneficiam economicamente da nossa ignorância, da nossa falta de força. Por outro lado, o que acontece na Palestina não é ignorância nem falta de força e resiliência. O que dá raiva é a resistência palestina por parte do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Porque a força palestina impede que esse domínio seja ampliado para outros territórios. E daí muitos dos conflitos que a gente vê em vários países árabes existem também. E a política da imagem, da ideia, do que são essas pessoas é de reduzir a humanidade delas, reduzir a cultura delas, entendê-las como pessoas selvagens, menos dignas de humanidade, de respeito, menos dignas de terem também uma relação direta com o conceito dos direitos humanos. E a partir disso, o massacre ele não é lido como um massacre, mas é lido como um conflito, como uma guerra. E não é. E isso, na minha opinião, a partir das perspectivas que eu tenho
da população palestina. O que eu posso falar, por exemplo, para judeus, e é uma cultura que eu amo, eu acho a cultura judaica incrível, tem sim total relação com o Oriente Médio, mas não necessariamente com a terra de Israel, e tem também relação com todas as migrações que foram feitas por esse povo. Eu pergunto, o que impede um judeu brasileiro de permanecer no Brasil? O que impede o judeu estadunidense de permanecer nos Estados Unidos? Sabendo que a aliá dele vai provocar a morte e a paulatina dizimação de uma população que é sim nativa e que em qualquer lugar do mundo vai ser um refugiado. O que te faz deixar a sua nacionalidade e sua cidadania plena no país onde você nasceu e seus ancestrais nasceram para colonizar um outro país. Então, a partir dessa ideia de suposta luta contra o antissemitismo, você está destruindo a vida de outras pessoas e a imagem que se passa através da política e do poder hegemônico dos países ocidentais, especialmente Estados Unidos e agora o Brasil também, de que aquele povo palestino, árabe ou africanos não são gente, vão se legitimando a partir dessa colonização que se vai construindo dentro daquele território. Quando a gente se posiciona dessa forma, a gente se posiciona contrária à humanidade de boa parte da população, né? Então, existe uma atitude que é individual, mas existem interesses que, infelizmente, são interesses que vão muito além, que é do imperialismo, e que fomenta e alimenta essa ideia de que há um conflito e de que há um ódio por conta da religião, que, na verdade, não é a raiz dos problemas, né? A Palestina é um território extremamente rico em minério, em água. É isso que interessa. Uma vez uma amiga minha refugiada do Congo falou: você sabe por que as pessoas estão na República Democrática do Congo? Você acha que eles estão lá porque nós somos pobres? Eles estão lá porque nós somos ricos. Se existe colonização, é porque esses territórios que são colonizados são extremamente ricos. E é isso que interessa. A terra interessa. Não é a religião das pessoas. Não é o Islã. Não é o judaísmo. Existem, claro, movimentos que surgem a partir desses ideais, mas eu não diria que é a questão da Palestina, e não é. A questão da Palestina é domínio territorial e poder. Poder territorial também, e poder bélico naquela região, que tem o apoio do Ocidente. Né? Isso resumidamente, assim, porque existem vários países que estão ali, né? Mas no caso de Israel, o maior aliado dele é os Estados Unidos. E não é culpa também da população norte-americana, né? Uma coisa a gente tem que diferenciar, que é a população, outra coisa é o Estado. E eu estou falando de Estado. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa aula da Mona Lisa. É fundamental a gente ouvir tudo isso, né? Na semana que vem eu prometo, viu, Mona, que eu vou colocar os dois programas, um e o outro, para que as pessoas consigam, a partir desses diálogos, formar a sua opinião e entender o que é esse... Não sei nem o que eu chamo mais, se é conflito, se é ataques ou se é massacre. Você pode... Desculpa, Ederson. É um conflito ideológico, mas é um massacre contra a população palestina. E isso é muito importante. Então, eu tenho cuidados ao escolher as minhas pautas, mas eu também tenho muita responsabilidade em abrir espaços iguais para que nós possamos criar civilizatoriamente um espaço cada vez maior de diálogo e de pensamento crítico. Mona, muito obrigado pela sua participação. O programa continua escancarado para você quando você quiser falar. Como disse o Christian Dunker aqui, ele disse aqui que esse é o grande espaço da palavra. Enquanto a palavra existir, nós não morreremos. Então, sinta-se acolhida nesse espaço da palavra. Muito obrigado, viu? De nada, eu que agradeço. E
Uma última palavra é que a luta do povo palestino é a luta de qualquer país que foi colonizado, de qualquer povo que foi colonizado. E nós, como brasileiros, deveríamos ter mais sensibilidade à nossa própria história e à história de outros povos. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral super especial. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.